O título da mensagem é Cristãos amam, obedecem e vencem. O texto diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de João, o Evangelho, não a carta, foi escrito primordialmente para aqueles que não são cristãos. A priori foi para eles, principalmente para estes, para que estes venham ler, ou mesmo estes venham ouvir, e assim pudessem crer e fossem salvos. Contudo, suas cartas, as suas cartas foram escritas primeiramente para os cristãos que creram no Evangelho, para que estes pudessem se autoavaliar e assim se certificassem se de fato creram e foram salvos. Então, neste capítulo, a essência da questão é quanto ao saber, é quanto à questão do conhecer. Porque quando sabemos ou temos conhecimento de algo, isto vai implicar, ou pelo menos isso sugere, que quanto a este algo que sabemos e que conhecemos, nós temos sobre isso certezas e convicções quanto ao seu respeito. Contudo, há muitas pessoas que elas não têm ideia do que vem a ser um cristão. E assim como outros, muitos, não sabem como pode ser um cristão. E estes muitos têm o entendimento que podem se tornar um cristão quando passarem a fazer parte de uma comunidade religiosa e também até se inserirem em suas atividades. Por isso, para eles, já o entendimento deles é que já são cristãos. Como também entendem que pelo fato de fazerem boas obras, praticarem boas obras, estes passam a serem certificados como tal, ou seja, como cristãos. Eu faço boa obra, então eu sou cristão. Eles entendem que serão cristãos por suas próprias capacitações. Eles entendem que são cristãos pelas suas próprias habilidades, pelo que fazem. E quando o indivíduo só deixa a condição, e quando na verdade o indivíduo ele só deixa a condição de inimigo de Deus, quando na verdade o indivíduo só deixa a condição de filho da desobediência, de filho da ira e da ira de Deus, para a condição de filho amado dele, somente quando este é adotado por Cristo. E isto somente ocorre, isto somente pode realizar-se através da fé na obra expiatória e salvífica concluída de Cristo e por Cristo. Uma obra que ele já concluiu, uma obra que ele já finalizou. É somente a fé nessa obra salvífica que nós temos a condição de sairmos debaixo da ira de Deus e agora sermos amados, filhos amados do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13,
diz o texto o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Portanto, não é por vontade, não é por capacidade, não é por força humana que um ser humano torna-se um cristão, ou seja, um filho de Deus, mas somente pela fé em Jesus, quando este, enfim, nasce de Deus e torna-se assim filho de Deus. E nesta carta o apóstolo João, ele usa essa expressão nascido de Deus, ele usa por 7 vezes, ao tempo que ele também nesta carta nos dá características marcantes daqueles que de fato foram nascidos de Deus, ou seja, daqueles que de fato são cristãos. Uma das características nós encontramos no capítulo 2, no versículo 29, aonde João diz: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus é justo. E portanto, queridos, os que dele são nascidos sabem disso, sabem que Deus é justo. E assim eles buscam, eles vivem na prática da justiça. A outra característica que João vai dar sobre os verdadeiros cristãos, os verdadeiros nascidos de Deus, encontra-se no capítulo 3, no versículo 9. E diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então os nascidos de Deus sabem, eles sabem que porque deles nasceram, de Deus nasceram, assim eles não vivem na prática do pecado. Eles podem até pecar, mas o pecado não é prática na sua vida. E também na primeira carta de João, também ainda na primeira carta, no capítulo 4 agora, o versículo 7, João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então os nascidos de Deus são os que conhecem a Deus. E portanto, conhecem o amor de Deus. Se conhecem a Deus, conhecem o seu amor. E sabe e continua a conhecer quão grande é este amor. E como por ele, por Deus foram amados com este amor. E dessa forma, assim como foram eles amados, eles amam também as outras pessoas. E outra característica que João vai dar, já fica agora no capítulo 5, que ora nós estamos estudando, e que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, os que são nascidos de Deus são porque por fé, e somente por fé, receberam Cristo em suas vidas. E assim como ele venceu o mundo, como Cristo venceu o mundo, estes que creram em Cristo também vencerão. E mais uma característica que João apresenta dos nascidos de Deus, fica no versículo 18 do capítulo 5, quando ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, os nascidos de Deus sabem que foram libertos do pecado, e foram libertos porque creram em Jesus. Jesus é justamente o que ele diz aqui: aquele que nasceu de Deus, e portanto protege os nascidos de Deus, ou seja, todos quanto creram em Jesus Cristo. E portanto,
crendo dessa forma, já não estão mais sob o domínio de Satanás. Eles são protegidos do maligno. O maligno já não tem domínio sobre suas vidas. O maligno, ou seja, Satanás, já não os domina. Eles já não estão encabrestados por ele. E tampouco ainda eles deixam de ser amantes do pecado para agora odiá-lo. Então João, ele nos enfatiza neste parágrafo que como verdadeiros cristãos pertencentes à família de Deus, portanto somos filhos de Deus, se fazemos parte dessa família, deles somos nascidos, de Deus somos nascidos, e portanto nascidos de Deus nós vivemos em amor, e nós vivemos também não somente em amor, mas também em obediência. E nós não vivemos somente no amor e na obediência, mas também na verdade. E dessa forma, sendo Deus nosso Pai, nós o amamos. E se o amamos, amamos também nossos irmãos, os demais filhos de Deus. E por sabermos quão amados somos de Deus, somos motivados a uma vida de obediência, a uma vida de serviço, a uma vida de compaixão com o próximo. Assim fomos amados e amamos a Deus, e dessa forma seus mandamentos, suas ordens e a sua vontade não nos são algo pesado, não é algo que nos oprime. Ao contrário, os mandamentos, as ordens e a vontade de Deus devem ser para aqueles que por Ele foram amados, que deles foram nascidos, deve ser algo prazeroso, visto que nós o amamos. Então o cristão verdadeiro obedece a Deus porque o ama. O cristão verdadeiro ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. E sua palavra, a palavra de Deus não é para um verdadeiro cristão um fardo pesado. Caso contrário, este não é um cristão e nunca conheceu a Deus, pois nunca por ele foi amado e dele também é nascido. E dele também não é nascido, me perdoe. O verdadeiro cristão, ele não é do mundo, pois pela fé em Cristo, do mundo ele foi liberto. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, e ele venceu também os falsos profetas. A vitória do verdadeiro cristão, ela é única e exclusivamente pela fé. Ele vence pela fé na palavra de Deus, e não por sua força e por seus conhecimentos. O cristão, ele vence seus dias, ele vence suas lutas, mediante ao que lhe é revelado na palavra de Deus, naquilo em que ele tem convicção, naquilo que para ele é absoluta verdade, e disso ele não abre mão. Ele vence todos os seus dias. Ele vence o diabo, ele vence o pecado, e ele vence os falsos profetas. Portanto, os versículos do 1 ao 3 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Um indivíduo que creu em Jesus como Cristo, como Filho de Deus, como Salvador, como a propiciação, ou seja, como os pagamentos dos seus pecados, é este que é nascido de Deus. E é nascido de Deus porque por ele foi amado. E porque ele o amou primeiro, assim este também ama a Deus, e não só a Deus, mas também ele estende esse amor aos filhos de Deus. E isto ocorre porque ele é obediente, porque ele obedece.
ele obedece aos seus mandamentos. E a questão dessa obediência acontece porque ele o ama, ele ama Deus. E o amor a Deus implica numa obediência prazerosa. O amor a Deus implica numa obediência desejosa. O amor a Deus, queridos, ela implica numa plena felicidade e alegria de viver na obediência a Deus. E assim João diz, ele fala, os seus mandamentos não são pesados. Para quem? Para aqueles que são nascidos de Deus. Tudo na natureza obedece a Deus. Tudo. Se ele dá ordem ao vento, para que este venha cessar imediatamente, o que é que acontece? O vento para. Se ele ordena que a chuva comece a cair do céu, o que é que acontece? As nuvens se rasgam e a chuva desce. Se ele diz aos mares revoltos que as águas se tranquilizem, o que é que acontece? Ela vira um espelho d'água. Tudo na natureza obedece a Deus, exceto uma coisa: eu e você. Exceto o ser humano. Nós podemos ver isso muito claramente no livro de Jonas, tão conhecido Jonas. Ali é um exemplo claro disso. Os ventos, o mar e inclusive o peixe obedeceram a quem? A Deus. E Jonas obedeceu? Não. Jonas, o ser humano, o profetazinho caído, portou-se em completa rebeldia. Não obedeceu a ordem e o decreto que Deus lhe havia colocado, lhe havia posto. A desobediência a Deus é algo muito triste e que traz consequências inclusive desastrosas, pois a desobediência é pecado e o salário do pecado é a morte. Porém, queridos, a obediência obrigada, a obediência por medo de ser castigado, a obediência por interesses egoístas e ambiciosos, em nada é diferente da desobediência. Nada. De fato, Deus não quer que nós venhamos desobedecê-lo. Porém, uma obediência dissimulada, uma obediência interesseira, uma obediência por medo, deixa. Obrigado. Uma obediência por medo de ser castigado, não é isso que Ele quer de nós. Não é isso. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo, de fato, aqui está falando quanto às nossas ofertas financeiras, os nossos recursos, quando ofertados na obra de Deus. Mas eu lhe pergunto, o que são nossas vidas aos olhos de Deus, se não ofertas? Portanto, nossa vida em obediência é oferta agradável a Deus. No entanto, não é uma oferta agradável a Deus se nossa oferta em obediência é com pesar,
é por obrigação, é com lamúria, é com reclamação. Isso de nada agrada a Deus. As ofertas das nossas vidas que agradam a Deus são aquelas que são dadas mediante a nossa obediência, mas motivadas com amor. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. E eu o amo porque antes, muitíssimo, Ele me amou. A nossa obediência ao Senhor não deve ser motivo de tristeza quando nós a praticamos, mas ao contrário, de alegria. Pois isso mostra o nosso reconhecimento, isso mostra a nossa gratidão pelo inigualável amor de Deus por nós. Nós, quem? Miseráveis e deploráveis pecadores. Porque nós somos nascidos de Deus. Amamos a eles e aos seus filhos, ou seja, os nossos irmãos. A demonstração do nosso amor por Deus se dá quando nos posicionamos alegre e prazerosamente dispostos a obedecer. À disposição, prazerosa, desejosa. Há uma disposição e alegria de obedecer a Deus. Eu não obedeço com pesar. Eu não o cultuo, porque afinal de contas eu não tenho mais outra coisa para fazer nesse dia. Eu não o cultuo, não venho à igreja cultuá-lo porque eu sou obrigado a vir. Porque meu pai me chama, porque minha mãe me obriga, porque aí eu vou porque tem uma namoradinha, aí eu vou por tudo no mundo. Aí eu vou porque afinal de contas a igreja me oferta. Isso não alegra Deus. Esse tipo de obediência é igual a desobediência. Ou pior, porque trata-se de uma dissimulação, de falsidade. Quem é pai já sabe como é quando chega para o filho: filho, pega ali aquele negócio. Aí ele sai com a cara do tamanho dessa igreja e vai lá buscar. A vontade é que você dizer logo: deixa que eu vou. Como muitas vezes a gente faz. E assim se sente Deus também. Diz que certo homem tinha o costume de sempre dar rosas vermelhas à sua esposa. E o ramalhete de rosas que ele dava vinha sempre acompanhado de um texto poético, um cartão com um texto poético cheio de muitas palavras bonitas, palavras românticas, palavras lisonjeiras, elogiosas. Contudo, esta atitude romântica e de demonstração de amor era completamente destoante, ou seja, ela era oposta da sua vida em si, como um marido que era. Pois via de regra ele era muito grosseiro. Via de regra ele humilhava e desrespeitava sua esposa. Até que um dia, quando ele veio lhe dar mais uma vez um ramalhete de rosas e falar-lhe por palavras bonitas e românticas, lendo o cartão que escreveu, e então sua esposa lhe disse: escute, eu não preciso desse tipo de amor poético.
O que eu preciso é do bom e verdadeiro amor, o amor que se expressa por atitudes. Portanto, meu marido, ame menos com a boca e mais com a sua vida. A demonstração do amor de Deus não se dá por palavras. Palavras sem qualquer significado. Mas a demonstração de amor por Deus se dá muito mais com uma vida grata, em disposição de coração, para viver no centro da vontade de nosso Senhor. Um cristão, quando se coloca em obediência a Deus, ele não o faz como um escravo, ou pelo menos não deveria fazer como um escravo com medo de ser açoitado pelo seu senhor. Mas ele o faz na certeza de que foi muito amado por alguém que tinha todas as razões para odiá-lo. Um cristão, quando se dispõe a servir a Deus, ele não serve como um operário que tem ciência que, servindo de forma correta, ao final do mês receberá seu salário como recompensa. Não. Um cristão se dispõe a servir porque antes ele tem consciência, convicção, certeza que recebeu tudo quanto nunca mereceu, não merece e jamais merecerá. Glória a Deus. Ele não vem para o culto porque Deus vai abençoar no emprego. Ele não vem para o culto porque Deus vai me curar da doença. Ele não vem para o culto por isso ou por aquilo. Ele vem para o culto para cultuar a Deus, para adorá-lo e dizer: obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque me amaste quando eu merecia todo o teu ódio e tua ira. Glórias a ti. Não se expressa com palavras. Não adianta estar só com os braços para cima e dizendo aleluia, glória a Deus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Não adianta, se é só palavras, não adianta. Vai se inserir naquele texto onde Jesus chega diante dos profetas e ele lembra a Isaías quando diz, diante dos fariseus, e lembra a fala de Isaías. Bem disse o profeta: este povo me louva com sua boca, mas seus corações estão longe de mim. O crescimento espiritual de um cristão é atestado por meio de suas reações. O crescimento espiritual de um cristão é atestado, é comprovado por meio das suas atitudes mediante a Bíblia Sagrada. Ou seja, seu crescimento está completamente ligado, relacionado ao conhecimento da vontade de Deus revelada pelas Escrituras, aonde por meio deste crescimento, disto ele vem crescer. Quanto mais ele aprende de Deus, mais ele quer fazer a vontade de Deus. Mas ele cresce. E sabe por quê? Porque ele consegue compreender a dimensão dia a dia do amor de Deus. Quanto mais ele busca esse Deus, quanto mais ele busca conhecê-lo, para poder, conhecendo, saber a sua vontade, ele começa a entender, ele começa a dimensionar o amor de Deus. E quanto mais ele dimensiona esse amor, mais ele se coloca debaixo do soberano senhorio da sua palavra. Um não salvo, uma pessoa que não é salva, uma pessoa que nunca teve um encontro com Cristo, ainda que diga que tenha tido,
tem a Bíblia Sagrada como algo louco, tem a Bíblia Sagrada como algo esdrúxulo, sem nexo, sem lógica. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Que o Evangelho para as pessoas naturais é loucura. Mas um cristão que não cresceu espiritualmente, um cristão que ele é completamente imaturo, que ele tem uma completa imaturidade quanto à vontade, a vontade de Deus expressa na Bíblia, para ele essa vontade é um fardo pesado para ser carregado. Podemos ter como parâmetro sobre o que agora afirmamos, quando uma criança está sendo educada. Quando ela está sendo educada para quê? Para ser obediente, para obedecer aos seus pais. E quando ela está sendo naquele momento educada, ela retruca. Ela retruca aquele ensinamento da seguinte forma. E é quando ela diz: por que eu tenho que fazer isso? Que o Senhor, meu Pai, está me ordenando. Por quê? E diz mais: eu penso que seria melhor se eu fizesse dessa forma. A mesma coisa são os imaturos. A mesma coisa são esses que não crescem, que não buscam crescimento. Eles ficam como essa criança. A palavra diz que faça isso. Ela disse: por que eu tenho que fazer isso? Por que, Deus, eu tenho que fazer o que o Senhor está dizendo que eu faça? Eu penso que seria melhor eu fazer o que eu acho. Entretanto, o cristão maduro, que percorre pelo caminho do discipulado, aprendendo e se deixando ser ensinado, este a cada dia tem experiências do amor de Deus. Ele experiencia esse amor. E portanto a palavra do Senhor para ele é preciosa. É um tesouro para a sua vida. Cada vez quando ele tem essas experiências com Deus e vai conhecendo quanto maior é esse amor de Deus, ele tem a palavra de Deus como algo que ele ama e ama profundamente. Ele não retruca a palavra de Deus. Ele não busca seu vil entendimento, mas ele procura ouvir o que Deus quer falar com ele através da sua palavra. Ele ama essa palavra. O verdadeiro cristão que conhece o amor de Deus, e este amor de Deus é nele aperfeiçoado. Quando ele ler a Bíblia, ele olha essa Bíblia como uma carta maravilhosa de um sublime amor. O cristão que ama a Deus de verdade, que entende o tamanho do amor de Deus, ele vê a maior das exortações aqui e ele diz: é amor. Se ele abre aqui e vê Deus bradando e gritando, ele diz: é amor. É amor. É uma declaração de amor a Ele. Quer lhe consolando, quer lhe recriminando. É amor. Este cristão, ele tem a palavra para si como salmista. Como o salmista demonstra lá no Salmo 119. O Salmo 119 é o mais extenso de todos. Em todos os seus 170, agora deu um branco, 172. É isso, Davi? Salmo 119? 176, isso.
Só tem 2 que ele não faz referência à palavra. O resto, todos os versículos ele fala sobre a palavra. E o verdadeiro cristão, aquele que de fato experimentou o amor de Deus, ele demonstra o seu amor pela palavra, como esse salmista, como ele diz lá no versículo 97 do Salmo 119, quando ele fala: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Ele ama a palavra, ele tem prazer de meditar e de falar sobre a palavra. Ele não abre mão da palavra. Ele não abre concessões na palavra. No versículo 162 ele diz: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Ou seja, o salmista ele tem profunda alegria na palavra como alguém que encontra um inigualável tesouro. Ele expressa no versículo 103 o seguinte: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. O verdadeiro cristão que ama a palavra, ele fala as palavras contidas na Bíblia, ele fala como se algo que adoça a sua boca. Ele fala que essa palavra é doçura para a sua vida. E no versículo 54 o salmista ainda diz: os teus decretos são o tema da minha canção. Em minha peregrinação, ou seja, nos meus caminhos, a lei do Senhor para aqueles que dele são nascidos, por sentirem a profundidade do seu amor, por verem quão terem pelo menos uma noção da dimensão do amor de Deus. A lei do Senhor torna para ele uma canção. As palavras da palavra para eles são palavras muito importantes e preciosas, que se transformam em suas bocas, nas bocas do que de fato amam a Deus e a sua palavra, como canções a serem entoadas diariamente pelos seus caminhos. Ele vai falando das leis do Senhor, e as leis do Senhor transformam-se em poesias que trazem rima, e na rima juntam com a melodia e eles cantam. Tão maravilhoso e precioso e leve é a palavra de Deus para aqueles que amam a Deus. Você sabe qual é o livro que tem, todos sabemos, né? O livro que tem todas as leis do nosso país é a Constituição Federal. Você queria estar andando na rua, cantando o artigo 1, o artigo 10, o artigo 100, hein, pastor? Você teria prazer de estar fazendo das leis do nosso país, que estão na Constituição, poesias, cânticos, enquanto você caminha dia a dia? Eu acredito que nós não iríamos querer transformar as leis da nossa Constituição em cânticos para cantarmos no cotidiano de nossas vidas, com certeza não. Contudo, esse salmista, este nascido de Deus, este que foi amado e ama a Deus, juntamente com os verdadeiros e maduros, repito, maduros cristãos, eles olham para essa lei, a lei do Senhor,
como composições preciosas. E eles se sentem estimulados, motivados a cantá-la, visto que estes a amam muito, amam essa lei. O verdadeiro cristão que ama o Senhor, ama na mesma intensidade a lei do Senhor. Eu amo a Deus, eu amo também a sua lei. Eu amo a Deus, mas eu amo também a sua palavra. Eu amo a Deus, mas eu amo com a mesma intensidade as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Portanto, quanto mais crescemos, quanto mais nós amadurecemos e nos aperfeiçoamos no amor de Deus, nós passamos a ter plena confiança em Deus, e dessa forma somos encorajados a viver a plenitude de sua vontade. Portanto, não há mais medo, ao contrário, nós não temos mais medo. Agora nós anelamos e desejamos ardentemente estar com Jesus, e o quanto antes. O desejo é que Jesus volte hoje, agora, nesse instante, neste minuto, neste segundo, nesse milésimo de segundo. Não existe mais medo. Medo de sermos rejeitados por Deus. Ao contrário, o seu amor vai se aperfeiçoando, e quanto mais somos aperfeiçoados no seu amor, mais sabemos que somos dele e ele é nosso. Um cristão que não cresce, que não amadurece, este não está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Sabe como é que ele fica? Indolente, insensível ao pecado. Ele não confessa e nem se arrepende. Ele passa agora a fingir. Ele começa agora a ser um dissimulado. A desobediência culmina na desonestidade. A desobediência culmina na falta de verdade. E tudo isso traz um prejuízo absurdo e terrível. Não tenho mais vontade pela palavra. Não tenho mais fome. Não tenho mais desejo. Se eu dizia ter um amor por esta palavra, esse amor acabou. O amor em aperfeiçoamento produz num verdadeiro cristão uma obediência desejosa e alegre. Versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Os verdadeiros cristãos foram alvos do amor transformador de Deus. Estes sentiram-se amados quando nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se com graça às suas vidas. E por meio do amor gracioso de Deus, suas vidas experienciam de uma alegria que é indizível. Não tem como falar sobre essa alegria. É indizível. E João 17, no versículo 13 e 14, diz: agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Os remidos do Senhor receberam a palavra. Você é remido? Você é remido? Você é remido do Senhor? Você é salvo? Você é salva? Você recebeu a palavra?
E por esta palavra que você recebeu, você foi liberto. Nós somos libertos. Esta palavra, queridos, é a fonte de vida para os remidos. Essa palavra é vida e continua sendo fonte de vida para todo que creu nessa palavra. Glória a Deus. Esta palavra que guia suas vidas, que guia a minha, que guia a sua, ou pelo menos deveria guiar. Esta palavra que limita nossas vontades. Esta palavra que define os passos que eu vou dar. E mediante esse posicionamento, quando agora eu digo que é a palavra que me guia, quando agora eu digo que é essa palavra que é fonte de vida, quando eu digo que é essa palavra que eu a amo, o que é que acontece daí por diante? Há um posicionamento de quem? Do mundo. E qual o posicionamento? De começar a nos odiar. Não é bem assim. Deixa de ser tolo. Ah, você quer ser muito certinho? Afinal de contas, ela é fonte para nossas vidas, ela é nosso guia ou não. A quem temos que dar ouvidos, ao qual dos senhores. Os cristãos não são do mundo, mas permanecem no mundo. Ainda estão no mundo. Você sabe, Davi, por que você ainda está no mundo? Não sabe? Vamos dizer agora. Você sabe por que ainda você está no mundo? Alguém quer arriscar uma resposta? Eu fico aqui aberto. Pode dizer. Porque Deus tem um propósito ainda aqui. Hã? Porque Deus ainda tem um propósito comigo. Porque Deus tem um propósito, isso. Porque há propósito em Deus na sua vida aqui nesse mundo. E esse propósito vai servir para quê? Para a glória de Deus. Essa semana um pastor amigo nosso, o senhor soube que o pastor Daniel tombou o carro, né, indo para... E o pastor Daniel, assim que eu soube logo pela manhã, procurei saber dele, mas a priori as primeiras notícias que vieram foi que ele estava bem. E depois eu consegui falar com ele só à tarde. E ele estava saindo já do trauminha. Eu já tinha conhecimento por outros amigos que ele estava fazendo só os exames para uma questão de cuidados. E então eu liguei, e aí meu irmão, aí brinquei com ele, vaso ruim não quebra. E ele chegou e disse: pastor, tu viu que livramento? Eu disse: não, meu irmão, não foi livramento. Não foi livramento. Como é que Deus livra de ir para o céu? Deus tinha propósito com você aqui ainda nessa terra. Deus ainda tem o que fazer com você aqui. O preço que foi pago pela sua vida ainda tem que glorificar a Deus nessa terra. Deus ainda tem o que fazer com você aqui. Ele não vai lhe deixar nessa terra se Ele não tiver propósito. Não vai. Livramento, sabe quando é que se dá? Você vai pecar, aí Deus abre a mente e estoura aqui nos seus miolos e dá um grito bem grande: não faça, e você recua e não faz. Livramento. Aleluia. É verdade. Ah, eu estou doente e vou morrer. Deus curou do câncer. Livramento. Eu ia para o céu. Como é que Ele vai me livrar disso? Como é que Ele vai me livrar da promessa que Ele tem para mim? Vai não, amigo. Eu vou glorificar meu nome. Eu vou dizer que há Deus na terra. Todo mundo disse que você vai morrer, mas você agora vai ficar vivo. E vai ficar vivo, sabe por quê? Porque eu ainda tenho o que fazer com você aqui. Glória a ti. Não é livramento.
O nosso Deus é Deus de propósito. Verdade. Louvado seja o teu nome. Em tudo tem propósito. A gente esperneia, a gente se descabela. Eu não faço mais isso. Mas em tudo na vida de um cristão tem propósito. Ou fez o que não devia fazer, e o propósito agora é ele corrigir, para voltar a fazer o que ele quer que faça, para não desobedecer. Jonas, ele tinha um propósito, e Jonas fez tudo errado, desobedeceu, disse: não vou, bateu o pé. Eu vou mostrar a você que vai. Jogou no mar, estava lá se afogando, ia morrer. Deus foi lá e livrou? Não! Deus foi lá e realizou o que tinha que realizar, para que o propósito dele acontecesse. Qual era o propósito? Nesse exato momento, Aleluia. o que implica o propósito de Deus ali? Nínive ser evangelizado. E por quem? Porque ele mandou. Ou aquela história assim: não mandei eu, tu não mandei, como é? E agora deu um branco. Josué: Não te mandou eu não te mandou eu ser forte e corajoso. ser forte e corajoso, e pata para cima. Portanto, queridos, muitos são os enfrentamentos e sofrimentos dos cristãos no mundo, pois os cristãos estão no mundo para fazer a vontade de Deus. Daí o porquê do mundo odiar. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas pastor, o que é que aconteceu? O mundo vai me odiar. Dê glória a Deus, que está acontecendo o que Deus disse que ia acontecer. Está acontecendo o que o seu Salvador falou: olha, me odiarem e vão odiar vocês também, deixa odiar. Esse ódio não tem problema não. Eu só não quero que o mundo lhe odeie porque vocês estão pecando. Eu só não quero que o mundo odeie porque vocês estão fazendo tudo errado e nada igual o que eu já disse para fazer. Mas vocês estão fazendo a minha vontade, eles estão odiando, vocês estão glorificando o meu nome. Louvado seja Deus. Se tem uma coisa difícil para nós cristãos fazer, é obedecer a Deus. E se tem alguma coisa difícil, é porque tem outra mais fácil. Qual é a mais fácil? Desobedecer. É desobedecer. É nos deixar levar pelas filosofias do mundo. Já pela terceira vez eu falando essa semana nisso. Aliás, quarta. Moisés conduziu o seu povo. Chegou o momento de Moisés subir ao monte para falar com Deus. Enquanto ele estava lá, o povo se revoltou, se rebelou e levantou um líder. Aquele líder fez tudo quanto Deus não queria que fizesse. Ele sentou na cadeira. E aí, tu vai ser nosso líder? Oh, com muita honra. Eu acho que ele falou como Jesus falou ao cego Bartimeu: o que queres que te faça? E o povo falou, começou a dizer: faça um bezerro de ouro, faça assim, faça assado, faça assim, faça desse jeito, e está tudo certo. Ele disse: tudo ok, eu sou o profeta do sim. Comigo não tem não, é tudo sim. Não se preocupe, vocês não vão ter o problema que tiveram com Moisés. Comigo é só reto. Nem tem subida nem descida, reta. Quando Moisés desceu, botou tudo em ordem.
Até cabeça de gente rolou. Difícil é obedecer a Deus. Fácil é nos deixar levar pelas filosofias do mundo. E para nos fazer andar pelas filosofias do mundo, além de nós, tem muita gente ao redor querendo fazer isso. No entanto, o cristão é nascido de Deus. E, portanto, sua natureza interior, a sua natureza cá dentro, é uma natureza divina, Bebeto. E essa natureza, ela luta dentro de nós. Ela luta para que nós venhamos obedecer a Deus. Afinal, João diz, o que é nascido de Deus, vence o mundo. Aleluia. E não é vencido pelo mundo. Tem uma história, é antiga. Eu não sei se Davi, eu já disse a Davi uma vez sobre isso. Uma história do dono de 2 cachorros. Eram cachorros de briga, de rinha. E aquele dono ganhava dinheiro desses cachorros. Ele botava os 2 para brigarem e ali abria as apostas. E toda vez ele acertava o cachorro que ganhava. Toda vez. Passou um tempo. O cara chegou lá e quis comprar os cachorros, viu que o negócio era bom e botou um valor astronômico. Ele disse, não, eu não posso recusar, eu vou vender os meus cachorros. Com isso aqui eu vou viver de outra coisa. Mas antes de fechar o negócio, ou pelo menos deixou certo, olha, quando eu lhe pagar, o senhor vai dizer qual é o segredo. Como é que o senhor sabe? Quando um ganha e o outro perde. Os cachorros são meus. O cachorro branco e o cachorro preto. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto com fome. E quando eu quero que o outro que ganhe, então eu inverto. Um fica com fome e o outro é alimentado. Temos uma velha natureza que não deve ser alimentada. Essa velha natureza deve tornar-se raquítica, Davi, fraca. Ela deve andar aos trancos e barrancos. Ela não deve ser alimentada. Ela deve estar fraca, atrofiada, para que ela não venha controlar os meus e os seus passos. Para que ela não venha controlar as minhas e as suas vontades. Quando a velha natureza está forte, ela fica no controle. Contudo, quando ela enfraquece, a nova natureza é que passa a nos guiar. E o mundo, queridos, trabalha nas questões cobiçosas da carne, dos olhos e da arrogância do nosso eu. Nós já vimos isso no capítulo 2, entre os versículos 15 e 17. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e o nosso eu. Eu tenho, eu posso. O mundo apela para estas coisas que motivam a manifestação da velha criatura, a velha criatura que atua em nosso corpo. E ela atua querendo nos fazer entender que a vontade de Deus é pesada, que a vontade de Deus é penosa, que a vontade de Deus não é boa, nem agradável e nem perfeita. Ela quer nos dizer que o fardo de nosso Senhor Jesus Cristo não é leve, mas ao contrário, é pesado. Portanto, temos que alimentar quem? A nova ou a velha? A nova. Como?
pratica. Somos vitoriosos mediante a fé. Porém, o crescimento na fé só pode existir se houver crescimento no conhecimento do amor. A confiança é uma questão de amor. É quando amamos uma pessoa que passamos a confiar nela. E quanto mais amamos essa pessoa, mais aumenta a nossa confiança. Não é assim? Portanto, quanto mais nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo ele é aperfeiçoado, mais nossa fé nele também será. A fé ela não pode estar separada, desassociada do amor. Portanto, porque somos nascidos de Deus, somos vencedores. Somos vencedores pela fé, por meio da fé. Mas fé em quem? Fé em Cristo. Em Cristo. Somos nascidos de Deus, porque cremos em Jesus. E desta forma recebemos em nós o quê? O seu Espírito. O Espírito que nos transforma. Transforma em quê? Em novas criaturas, em feituras novas de Deus. E ao nascermos em Deus, isso quer dizer que antes estávamos mortos e vencidos pelo pecado. Contudo, e agora em Cristo, e pela fé, nós vencemos a morte e nós fomos libertos do pecado. O indivíduo ele só é um cristão se tiver coragem de lutar. Cristão medroso não existe. Cristão covarde não existe. Não existe. Conta-se que certa vez o general Alexandre o grande general, conhecido pelas suas muitas batalhas e vitórias, ele foi vistoriar uma tropa do seu exército. E ele era sabedor que ali no meio do seu exército, do seu pilotão, pastor Mário, tinha um determinado soldado que sempre que aconteceu um combate, ele ia por fora, ia ficar lá atrás. Ele se esquivava de ir à luta, de lutar. E assim ele sempre ficava para trás nestes momentos. E então Alexandre, sabendo disso, o general Alexandre o Grande, ele chega diante daquele rapaz, olha nos seus olhos e diz: soldado, qual é o seu nome? Ele diz: Alexandre. E o general Alexandre o Grande lhe fita mais ainda no profundo dos seus olhos e diz a ele: ou você enfrenta a luta de forma corajosa, ou então mude de nome. Alexandre o Grande era conhecido por sua coragem, por suas grandes vitórias. Portanto, ele não admitia que em seu exército existisse um soldado calça frouxa, um covarde. Ele não admitia. E queridos, da mesma forma são todos quanto foram nascidos de Deus. Afinal, estes receberam de Deus um espírito de coragem, não de covardia. Não um espírito de medo, mas um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Porque nós somos nascidos de Deus. De Deus nós damos testemunho e disso nós não nos envergonhamos. Ao contrário, nós bradamos
Nós falamos do Deus Todo-Poderoso, ainda que venha o desdém das pessoas, ainda que nos chamemos de loucos. Quem é cristão é corajoso. Soldado de Cristo é corajoso, não pode ser tímido, não pode ser covarde. Nós somos amados por eles por um amor que nos libertou de tudo quanto nos amedrontava. Este amor com o qual fomos amados lançou fora todo o nosso medo e deixou no lugar disposição, vontade e coragem. Se somos nascidos de Deus, temos parte na vitória de Deus por Cristo Jesus. Somos vencedores porque cremos que Jesus é o Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus morreu, morremos pela fé juntamente com Ele. Com Jesus fomos crucificados, com Jesus fomos sepultados, mas com Ele também ressuscitamos, porque Jesus vive. Portanto, morremos para nós mesmos, morremos para os nossos pecados. E para quê? A fim de Cristo viver em nós, e vivendo em nós, vivamos para Deus e para a glória do seu nome. Portanto, se assim cremos no Filho unigênito de Deus, tomamos posse de sua vitória. Tome posse dessa vitória pela fé. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o Satanás. Ou você acha isso pouco? É por isso que nós em Cristo somos mais que vencedores. Se dizemos que somos cristãos, contudo vivemos amedrontados. Se dizemos que somos cristãos, contudo somos tímidos quanto à proclamação do Evangelho. Não, eu não vou hoje não. Não, eu não posso. Não, eu não quero. Não está chovendo, não está fazendo sol. Não, 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 não. Se assim somos amedrontados e medrosos, tímidos, covardes, ou mudamos de nome, ou tomamos a verdadeira e única posição de um cristão e passamos a lutar, e passemos a lutar até o fim, na certeza e convicção de nossa fé, e por isso já vencemos o mundo. Se é covarde, se é tímido, se está amedrontado, se todas essas coisas, mude de nome. Não, não sou filho de Deus. Mude de nome. Não diga sou nascido de Deus. Não, mude de nome. Mude de nome. Ou então se posiciona como de fato um filho de Deus, que tem um espírito de coragem, de ousadia, que não se amedronta e não se intimida diante do mundo, do pecado e nem de Satanás. Porque aquele que está em você é maior do que é contra você. Aleluia, aleluia. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê no
crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cristãos verdadeiros não precisam viver cheios de medo como derrotados, pois afinal, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos por Ele transformados de derrotados em vitoriosos, e mais que vitoriosos. Todos os nossos inimigos foram por Ele derrotados, todos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus derrotou o pecado, amém? Amém, Jesus. Jesus derrotou Satanás, amém? Amém, Senhor. Jesus derrotou a morte. Amém, Jesus. Todos foram derrotados. Dessa forma, temos parte nessa vitória. E temos parte pela fé. É pela fé que nós nos apropriamos dessa vitória. Portanto, apropriados dessa vitória, nós vencemos o mundo. Contudo, essa fé não é porque dizemos que a palavra é verdadeira. Porque ter esta fé é muito mais do que falar que ela é verdadeira. Ter esta fé é viver na prática desta palavra. E nós vivemos na prática justamente porque ela é verdadeira. O pastor Warren Wiersbe, quanto a isso, ele diz o seguinte: alguém disse que ter fé não é crer apesar das evidências, mas porque crer obedece apesar das consequências. Uma fé que nos dá a condição de que somos mais que vencedores. Essa fé está fundamentada no amor dia a dia mais maduro. Ou seja, quanto mais conhecemos a Cristo, mais amamos a Cristo. E quanto mais amamos a Cristo, mais nele confiamos. E quanto mais confiamos nele, mais nos dispomos a obedecer e nos colocamos sob o senhorio da sua palavra. Isso, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Este crescimento e amadurecimento do amor em nossas vidas deve ser algo cotidiano, ou seja, todo dia. Deve ser cotidiano, mas deve ser também constante. O dia todo e todos os dias. Agora, outra coisa, tem que ser um conhecimento que cresce, que amadurece, mas tem que ser um conhecimento prático. Ou seja, a gente conhece, a gente sabe, a gente teve um entendimento do que é a palavra, do que é a vontade de Deus e põe em prática. Senão, não vale nada. Tiago 2, versículo 23 diz: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. O amor que um cristão recebe de Deus sobre a sua vida é um amor que deve ser cultivado. A nossa relação com Deus por meio deste amor deve ser estreitada. A nossa relação com Deus por meio deste amor deve ser completamente afinada. Abraão foi chamado amigo de Deus. E por quê? Porque separou-se do mundo e colocou-se em obediência a Deus. Em verdade, Abraão teve seus vacilos. Mas contudo, Abraão, pela sua grande relação de amor e intimidade com Deus, Abraão não tinha medo de ir a Deus. E sabe por que, Davi? Porque Abraão ia com verdade, com sinceridade. Ele tratava a Deus como amigo. Um amigo que ele sabia que podia confiar sempre. Um amigo que ele sabia que ele podia deleitar os seus desejos.
Um amigo que ele sabia que poderia abrir a boca e confessar toda a sua vida. Um amigo que jamais o desampararia. E portanto, ainda que ele vacilasse, ele não tinha medo de apresentar-se diante do Senhor. É porque iria com o coração quebrantado, arrependido. E assim, sendo perdoado por Deus, continuava mais estreitamente ainda, mais ainda afinado com Deus, a caminhar. Sempre, todos os dias, de tarde, de manhã, de tarde e de noite. Vamos lá? Precisamos cultivar nosso relacionamento com Deus. Mas como é que nós fazemos isso, Davi? Como é que eu cultivo? Ou seja, como é que eu faço esse relacionamento crescer? Esse relacionamento tornar-se mais maduro? Como é que eu faço essa afinidade ser mais estreita? Primeiro, lendo a sua palavra, orando a Ele, e mediante isso passamos a ter uma estreita e íntima comunhão com Ele e também com nossos irmãos. Quer falar com Deus? Ora. E quer ouvir Ele? Abra a palavra. Ele vai falar com você. Quando eu falo abra a palavra, não é abrir aleatoriamente, não. Deixa eu abrir aqui um versículo e tirar na sorte. Não. É abrir a palavra e ler com atenção, querendo aprender, querendo ouvir. Esse processo de estreita intimidade com Deus é um processo gradativo. É um processo que é como subir uma escada, todo dia um degrau, até chegar no andar desejado. Mas deve ser um processo constante, Bebeto. Nesse processo, o nosso crescimento vai passar a ser visível. Visível às pessoas. E sabe por quê? Porque aquilo que está acontecendo no nosso interior, esse crescimento, essa maturidade, esse amadurecimento, que vai acontecer nesse nosso interior com a nossa mudança dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. As pessoas vão ver isso no nosso exterior, no nosso ser exterior, naquilo que nós vamos demonstrar o que somos de fato por dentro. O nosso estilo de vida vai glorificar a Deus. Quanto mais intimidade tivermos com nosso Senhor Jesus Cristo, mais iremos parecer com Ele. Quer parecer com Jesus, irmã Denise? Estreite sua intimidade com Ele. Busque conhecê-lo, saber da sua vontade, a vontade dEle, a dEle. Porém, a amizade no âmbito espiritual, ou seja, entre o ser humano e Deus, somente é existente se o amor antes existir. É preciso antes existir amor. Pois nós somente amamos a Deus e por consequência também aos outros, se antes o Senhor nos amar. Nós amamos porque primeiro Ele nos amou.
A palavra de Deus é quem nos revela. É ela quem escancara o amor de Deus por nós. E quando somos nascidos e assim habitados pelo seu Espírito Santo, Ele nos faz dia a dia, visto que já somos alicerçados e fundamentados em seu amor, Ele nos faz compreender, Ele nos faz dar a condição de ver, de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da plenitude do amor de Cristo, que excede qualquer capacidade humana de poder entender este amor. Quanto mais o conhecimento do amor de Deus crescer em nós, mais nos colocaremos em obediência a Ele. O amor cristão não trata de uma emoção passageira. Não é aquela noite que chorou, mas agora eu conheci a Deus e agora vou amar a Deus, e no outro dia a emoção passa. É como um apaixonite de jovens que dura só um encontro. O amor cristão trata de uma relação com a vida devota, com a vida crescente e permanente. O amor cristão reflete uma vontade profunda. E sabe qual é a vontade? A vontade de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais confiamos nele e mais caminhamos sem medo. Uma vez que o amor de Deus lança fora todo medo, este amor faz surgir a vontade de obedecer a Deus. Quem foi de fato amado por Deus, descobre que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. O cristão que habitualmente lê, medita e estuda a palavra de Deus, o cristão que ora adorando e glorificando a Ele, este amor se aperfeiçoa cada vez mais nele. E este amor vai ser visto pelos outros em sua vida. Pois na vida desse cristão, esse amor vai resplandecer. Vai resplandecer a fé, vai resplandecer a honestidade, vai resplandecer a obediência, vai resplandecer a alegria e vai resplandecer a vitória. Os cristãos verdadeiros são aqueles que foram amados por Deus. Portanto, estes amam, obedecem e vencem. Os cristãos verdadeiros são aqueles que foram amados por Deus. Portanto, estes amam, estes obedecem e estes vencem. Porque aquele que o amou primeiro já venceu todas as coisas. Que Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe com a sua rica e eterna graça.